Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o agricultor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que você for ver esse vídeo. E eu vou pedir a você que, por favor, depois de ouvir, deixe o seu like para que o YouTube possa entender e que o vídeo é relevante e possa distribuir para mais pessoas também. E aí nos ajuda a divulgar estas meditações, tá bem? Bom, está descrito aqui em João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu gostaria de fazer esta meditação em dois pontos. Primeiro, no polo espiritual, e depois fazer uma caminhada psicoanalítica sobre o texto e sobre o que é necessário para as nossas vidas hoje. Bom, no polo espiritual, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, há conhecimento de que no tempo que Jesus utiliza os seus ensinos, ele coloca coisas que eram conhecidas da época. Por exemplo, ele diz, eu sou uma porta aberta, para explicar a acessibilidade que ele tinha e que as pessoas teriam no seu ministério. Então ele coloca isso como uma porta, porque todos conhecem o que é porta. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água. Ou seja, são coisas básicas que as pessoas compreendiam e entendiam. E a videira vem da vide, vem do fruto da videira, que é a uva. Todo mundo ali conhecia esse tipo de árvore porque era a especialidade ali, o povo fazia vinho, tomava vinho através desta fruta. Então ele utiliza, eu sou a videira. Só que ele acrescenta um ponto, eu sou a videira verdadeira. Então ele está dizendo que os ramos que produzem os frutos, porque os frutos são produzidos não é pela o caule da videira, mas pelos ramos que estão enxertados na videira. Então, os ramos que estão enxertados, ele vem com toda a força para produzir o fruto, o alimento, e esta capacidade de produzir os frutos vem direto da videira. Então, os ramos eles são enxertados, são os meios pelos quais as pessoas vão colher os frutos, mas os frutos vêm dos ramos que, se não tiver ligado na videira, não há fruto. Inclusive, não há vida. Esses ramos vão secar. Então, o cristão não pode viver uma vida, é o que Jesus está dizendo, uma vida frutífera, uma vida longínqua, uma vida de prosperidade espiritual longe do Cristo. Já que ele disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Então ele está sugerindo que o cristão ele não pode viver longe da videira que é Jesus. E quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele está afirmando que há apenas uma única fonte, porque eu sou a videira verdadeira, então é apenas uma videira verdadeira que pode produzir vida espiritual, que pode produzir salvação e crescimento. Então, esta afirmação de Jesus é, é para combater o que muitos hoje ainda fazem. Eles procuram forçar as suas vidas, a se esforçar em suas vidas para produzir por conta própria, pelas suas próprias capacidades. Eles querem produção não de vida abundante em Cristo Jesus, mas as pessoas, de um modo geral, buscam uma capacidade de produtividade de bens materiais, de riquezas, de acúmulo de riqueza, de acúmulos pessoais, mas a videira verdadeira, que está ligada em Cristo Jesus, ela busca um crescimento e um acúmulo de vida espiritual. Então, as pessoas que buscam, não é errado buscar uma prosperidade
Claro que não é errado buscar prosperidade do fruto do trabalho, não é errado, mas a mensagem central aqui é que Jesus vem dizer depois: sem mim nada podeis fazer, porque ele está falando do campo espiritual. E as pessoas que se isolam, que buscam apenas os bens materiais, eles estão sendo isolados da videira verdadeira. Eles estão sendo isolados deste corpo cuja cabeça é Jesus. E Provérbios 18:1 vem dizer que o homem que se isola busca seus próprios interesses. Então, a participação do ser humano ela deve ser em todos os aspectos, tanto na prosperidade física quanto na prosperidade espiritual. Além disso, Jesus vai falar sobre uma outra coisa, sobre poda. E podar significa cortar, significa aparar, significa tirar aquelas partes que está sendo seca pelo sol, ou por algum fungos, ou por alguma coisa que vai impedir esta produtividade. Então vem o sistema de poda. O agricultor sabe disso. A poda, ela cada vez que acontece, ela vem com mais força na produção. Eles produzem com mais vigor, os frutos vêm cada vez mais de qualidade melhor, muitas vezes além da expectativa. E esse processo de poda, às vezes, no campo espiritual também funciona. Deus, às vezes, permite processos difíceis em nossas vidas para que, quando nós sairmos dela, viemos mais forte, produzimos mais frutos e está mais ligado a esta videira, pois entendemos de que passamos por essa dificuldade ou por estas podas ligado na videira verdadeira. E aí vem o fortalecimento a corrigir e a preparar para uma colheita maior. Então, esta um pensamento espiritual onde Jesus coloca aqui a sua posição de que ele é a videira verdadeira. E a grande lição desse texto, de uma forma simples, quanto mais perto de Cristo, mais frutífero será a nossa vida. Essa é a conclusão que chegamos. Quanto mais longe dele, sairemos do seu campo de visão, secamos, porque não estaremos ligados à videira verdadeira, e secamos, eu quero dizer, espiritualmente, deixamos de estar ligado a ele, floresceremos bem poucos e com muita dificuldade vamos conseguir progredir na nossa vida. Por isso, numa aplicação espiritual, as perguntas precisam serem feitas e respondidas com honestidade intelectual. Uma das perguntas: eu estou realmente ligado à videira? E se eu estou ligado à videira, as dificuldades que eu estou passando nesse momento são podas? Ou é porque eu não estou ligado e estou secando, estou murchando? A outra pergunta: tenho buscado a presença de Deus através de Cristo Jesus diariamente? Porque está ligado à videira verdadeira significa estar verde, estar florido, estar a todo tempo dando frutos, na estação ou fora da estação. Os frutos espirituais são visíveis na minha vida. Quem olhar para mim vai perceber que eu estou ligado à videira verdadeira. Então, se essas respostas forem a maioria negativa, precisamos pelo menos fazer uma oração: Senhor, ajude-me a permanecer em Ti todos os dias da minha vida, para que eu continue ligado ao Senhor nesta videira verdadeira, para que eu venha produzir frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Pelo menos essa oração precisaríamos fazer. Então, no campo espiritual,
É isso que Jesus quer nos colocar como videira verdadeira. Mas também eu gostaria de falar um pouco sobre no campo psicoanalítico, já que vivemos uma sociedade que te cobra a todo tempo, uma sociedade que lança uma moda, por exemplo, de tatuagem. Todo mundo tem tatuagem, a moda é tatuagem, e é piercing, é, brinco na orelha. A moda é essa. E eu não estou dizendo aqui que sou contra ou a favor disso. Eu que não coloco mesmo, porque não convém mais, na minha idade, ficar colocando piercing no nariz. Então, mas não condeno quem coloca. Eu estou te dizendo é que a sociedade te impõe isso como moda e depois é a própria sociedade que te cobra em determinados empregos que não aceita você com a cara toda manchada de tatuagem. Mas foi a própria sociedade que imprimiu isso. Então ela te dá e depois te cobra. Esta é uma dificuldade que é causada à humanidade, porque eu não estou falando do Brasil, eu estou morando ultimamente em Espanha e vejo isso aqui. Então as pessoas estão cada vez mais adoentados psicologicamente. E é preciso que a palavra que restaura espiritual, que cura o corpo, também possa fazer isso com a alma. E como nós temos essa formação, não custa nada eu também querer ajudar, não só no lado espiritual, como esta meditação, como também no lado psicoanalítico, para que nós possamos diminuir pelo menos alguns sintomas. Então, quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, no campo espiritual eu te expliquei, mas no campo psicoanalítico pode ser enxergado a videira como uma representação de uma necessidade humana. Então é preciso que você perceba que psicanaliticamente todo ser humano é dependente de alguma coisa. E esta dependência ela é colocada na psicanálise como alguém que tem uma necessidade que o outro supre. Veja, quando o psicanalista ele está analisando o seu cliente e depois de algum tempo, este psicoanalista ele tem também um psicoanalista que é chamado de supervisor, justamente para esvaziá-lo, justamente para não deixar ele ser contaminado pelas enfermidades psicológicas dos pacientes que ele recebeu para poder fazer uma análise e dar uma contratransferência para o paciente, ele venha a ser envolvido nesta dificuldade. Então, todo ser humano ele precisa de uma identidade para poder se orientar. Quando eram pequenos, tínhamos a nossa identidade, que eram os nossos pais. Depois, quando começamos a compreender que tem outros heróis, começamos a observar outras pessoas e, inclusive, na nossa adolescência, tentamos até imitar essas pessoas. Ou seja, ou um pregador, ou um professor, ou alguém que se comporta da forma que nós gostaríamos de nos comportar. Então, a gente imitava essa pessoa. Isso é necessidade de identificação. E a psicanálise, especialmente o autor, o Sigmund Freud e o Donald, ele vai dizer que o ser humano não se desenvolve isoladamente. E eu citei aqui que o homem que se isola busca seus próprios interesses. Então, ele está dizendo que um homem não se desenvolve isoladamente. Desde o seu nascimento, ele depende de relações significativas para crescer. Ele observa os pais, ele observa os amigos, ele observa as pessoas e emocionalmente ele vai construindo o seu caráter no fenótipo, porque o genótipo ele já nasceu, inclusive. Então, o ramo separado da videira, ele simboliza aqui um indivíduo que tenta viver completamente desconectado de fontes de afeto. E se ele vai viver desconectado de fonte de afeto, significa a ausência de emoção.
ele não vai ter emoção. Então, o psicólogo pode catalogá-lo como um sociopata, a ausência de emoção pode ser catalogado como um psicopata. A ausência de emoção, ele pode ser catalogado como uma pessoa que não tem empatia com as necessidades do outro. Então, a expressão que Jesus usa, permaneça em mim, pode ser entendida como uma necessidade de manter vínculos saudáveis com uma identidade que é inquestionável. Inclusive, esta identidade pode sustentar a minha e a tua personalidade. Quando uma pessoa perde suas referências, valores e relacionamentos fundamentais, ele está perdendo ali um pouco da sua identidade e pode experimentar sentimentos de vazio, ansiedade e, além de tudo, a falta de propósito em sua vida. E quando um ser humano deixa de ter o propósito em sua vida, ele entra já em um outro quadro. E esse quadro pode representar até uma depressão. Não tem mais propósito para viver, não tem mais propósito de vida. Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Começa aqueles questionamentos, porque ele perdeu a identidade. Bom, a poda emocional por Jesus aqui também pode possuir um interesse nesta afirmação, uma leitura psicológica, se a gente pode dizer isso, um crescimento humano, frequentemente, ele vai exigir estas coisas: renúncia e mudança. Ora, se para nós crescermos é necessário renúncia e mudança, muitas vezes precisamos até abandonar comportamentos destrutivos, comportamento que vem arruinar o meu modo de vida, como ressentimentos, as falsas imagens que eu tenho de nós mesmos, como uma idolatria a mim, como eu sou o melhor, como eu não consigo viver sem mim, já dizia lá um cantor no passado. E quando eu consigo observar estas coisas, eu estou amadurecendo, eu estou ficando maduro. Embora esse processo seja doloroso, embora esse processo de admitir, e eu não posso deixar de fazer uma relação espiritual, quando Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é local de sofrimento. E você, para seguir ao mestre, é preciso levar a sua cruz, o seu peso nas suas costas. Então, quando você admite que precisa de ajuda porque tem ressentimentos, porque tem falsas imagens sobre você mesmo, porque você não consegue se desligar de um sentimento e de conversas com você mesmo, conversas más que vai te tirar você de um pensamento positivo, um pensamento daquele que a psicanálise deseja, que você olhe para você, faça uma selfie de você mesmo e encontre valores. Quando você não começa a encontrar valores em você mesmo, esse processo é dificultoso. E quando você encontra estes males e começa a tirar de dentro de você, é o que eu disse, são profundas dificuldades que você vai enfrentar, mas que vai ser de benefício daquele momento em diante, quando você perceber isso. Portanto, quando olhamos a vida cristã nesta visão de interpretação do Cristo como fonte de vida espiritual e psicanaliticamente observamos o fenômeno do ponto de vista de estrutura psíquica, que ninguém cresce, permanece sozinho, que precisa de uma identidade e vem com isso a saúde mental, que nasce de vínculos que nutrem a nossa necessidade de sustentação como ser humano, sustentam então e dão sentido à nossa existência.
Por isso que os dois pontos precisam caminhar juntos, espiritualmente e também psicanaliticamente. Então, eu peço a você que medite. Se você não compreendeu porque teve algum termo técnico, volte e assista o vídeo outra vez, passo a passo, que é para a sua própria segurança espiritual e emocional. Ora, se você vai a um psicanalista, você vai gastar o dinheiro da sessão, e não é uma ou não são duas. Eu estou pedindo apenas que você assista o vídeo. E se você gostou, no final, deixe o seu gostei, que é para ajudar outras pessoas a ouvirem também isso. E se inscreva no canal, se for o caso. O importante é que você ouça, compreenda, e cada vez que nós ouvimos psicanaliticamente, compreendemos e trazemos do inconsciente para o consciente, os sintomas que tanto te perturbam desaparecem. Então, essa é a parte fundamental de um tratamento psicoanalítico. Quando traz do inconsciente para o consciente, os sintomas desaparecem e você recebe uma qualidade de vida melhor. Por isso, receba neste dia estas informações e peço a você que nos ajude redistribuindo esse vídeo nas suas redes sociais para que tenha um maior alcance este vídeo. Tá bem? Hasta luego!